Olá pessoal, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula aí do nosso módulo de hermenêutica e homilética, certo? Espero que esteja sendo uma bênção na vida de vocês. Nessa aula de hoje nós vamos começar a falar sobre homilética. Nós terminamos na aula passada a parte de hermenêutica. Eu vou, antes da gente começar a nossa parte aqui de homilética, fazer um breve resuminho do que nós estudamos aí nas aulas anteriores. Tudo bem? Então, o que nós falamos nas aulas anteriores? Falamos sobre a hermenêutica, correto? E no nosso caso particular, a hermenêutica bíblica. O que é a hermenêutica bíblica? É o estudo da interpretação da Bíblia, correto? Nós estudamos aí da interpretação da palavra de Deus. E nós vamos ter o resultado, que é a exegese, certo? Que é a interpretação propriamente dita, a interpretação correta da palavra de Deus, tudo bem? E quando é uma interpretação incorreta, nós temos a exegese, é uma interpretação equivocada da palavra de Deus. Certo? Exegese é diferente de exegese. Então nós estudamos as disposições para o estudo da Escritura. Ok? Vimos a importância de ter um espírito regenerado, que discernimos coisas espirituais com os espirituais. Nós temos a mente de Cristo, o texto que nós lemos, um espírito iluminado. O que mais? Um espírito respeitoso, um espírito amante da verdade e um espírito suplicante, que clama a Deus para compreender a sua palavra, né? É com esse coração que nós devemos nos apresentar diante da palavra de Deus para estudá-la, para termos a sua interpretação. Tudo bem? E então nós passamos para quê? Nós passamos para o estudo das regras de interpretação bíblica, certo? Regras de interpretação. Rapidinho aqui essa revisãozinha das aulas anteriores. E aí nós vimos a regra de ouro. Vou pôr tudo em letra maiúscula aqui, ó, porque essa aqui é a mais importante. Lembram? Qual que é a regra de ouro? A Bíblia é sua própria intérprete, certo? Então, lembra, não existe eu acho na interpretação da palavra de Deus. Nós lemos lá 2 Pedro 1:20, se eu não me engano, aqui a referência não me foge, que é: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, certo? Então, nós procuramos entender a Bíblia pelo seu contexto, o que ela diz por completo, certo? Textos mais difíceis são compreendidos à luz de textos mais fáceis. E aí nós vimos o exemplo de Jesus, quando Jesus foi tentado no deserto, que o diabo, o tentador, veio até Jesus para que procurar, né,
que Jesus incorresse em algum erro, em algum pecado, e Jesus refuta o tentador usando a palavra, e aí então o diabo usa a palavra também, dizendo, lança-te daqui do alto do monte, porque está escrito, lá no Salmo 91, que o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que não tropece, para que guarde, e Jesus mostra o que a palavra de Deus está dizendo ali dentro do contexto de Deuteronômio, né? O versículo de Deuteronômio que fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Então é um exemplo simples, mas interessante que está na palavra de Deus, mostrando como Jesus repreende o diabo, refuta o diabo, usando a Bíblia dentro do seu contexto, tá certo? Então nós vimos isso, e depois nós vimos as regras da análise semântica, certo? Vocês se lembram do que é a análise semântica? Análise semântica consiste em estudo do sentido das palavras no contexto, certo? E aí nós temos dois contextos, o contexto imediato, que é o que? O sentido da palavra dentro da frase, certo? E aí nós estudamos algumas palavras, dei um exemplo, né, para vocês de algumas palavras, da palavra salvação, da palavra graça, poderíamos dar outros exemplos, mas para que se entendesse que nós precisamos analisar o sentido das palavras dentro da frase, o contexto imediato. E depois nós estudamos o contexto geral. O contexto geral é o que? O sentido das palavras dentro da perícope, vamos dizer assim. O que é perícope? A perícope é a porção da palavra de Deus usada no sermão, correto? Então nós fizemos aí essa análise, tudo bem? Que mais? Aí nós partimos para a análise morfossintática. Análise morfossintática é o que? Estudo dos elementos gramaticais. O que são os elementos gramaticais? Tempos verbais, por exemplo. Conjugações. E o que mais? Passado, presente, futuro, conjugações, plural, singular, etc. Certo? Vou colocar aqui etc. Tem bastante coisa. E também falamos das características dos idiomas originais da Bíblia. Bíblia sempre com letra maiúscula. E aí nós falamos dos hebraísmos, certo? Demos só uma pincelada no que seria hebraísmos, né? Que são características, algumas características comuns e que nós encontramos na Bíblia, né? E pode nos dificultar aí na tradução, na compreensão do significado. Lembrem também, nós falamos das ferramentas do intérprete, falamos sobre as várias versões da Bíblia Sagrada, que devemos usar mais de uma versão para entendermos melhor
o texto. Se nós temos dificuldade numa versão, nós podemos buscar em outra versão e comparar para conseguirmos entender, tá? Também a questão de olhar o contexto geral da palavra de Deus, uma ferramenta muito importante são as referências. Isso aqui eu tô colocando agora, hein? É novidade. O que são referências de rodapé? As Bíblias, nem todas as Bíblias têm isso, mas tem algumas Bíblias mais antigas que elas têm umas letrinhas, né? No final, elas têm uma referenciazinha, um númerozinho do lado do versículo. E no rodapé você tem ali outros versículos de referência, tá? Quem tiver uma Bíblia mais antiga, com certeza, a maioria das Bíblias, as Bíblias mais novas eu tenho visto que tem vindo sem essas referências. Mas as Bíblias mais antigas eu tenho aqui, elas têm essas referências. E aí ela já remete a referência para outros versículos dentro da palavra de Deus que estão relacionados com aquele ali. Isso ajuda bastante também. Falamos de concordância bíblica, falamos da enciclopédia bíblica, né, e de comentários bíblicos. Ah, e a última coisa aqui, para a gente terminar essa revisão, aí nós falamos da conclusão. A conclusão, que é a exegese propriamente dita, né? É o que você entendeu do texto. É o resultado ali da aplicação hermenêutica. E essa conclusão, ela é literal, responde as perguntas o que, quem, como, onde, como. Vamos de novo. O que, quem, como, onde e quando, né? Basicamente. A conclusão moral, a lição que extraímos da palavra e a conclusão prática, que é como posso aplicar essa lição na minha vida. Tudo bem? Então, esses 3 pontos aqui são os pontos que nós vamos tirar como resultado de todo esse trabalho aqui da exegese, da aplicação das regrinhas e principalmente ali da sua busca em Deus, de ter o entendimento da palavra, tá? Nós não vamos inventar um significado para a palavra, nós vamos extrair da palavra o que ela está nos ensinando e ter essas três partes aqui da conclusão. Tudo bem? Com isso daqui, nós temos os elementos suficientes para elaborarmos o nosso sermão, tá? O nosso sermão sai aqui da conclusão, principalmente da conclusão moral e prática aqui, correto? Você tendo esse resultado aqui correto, é desse resultado que você vai tirar o objetivo do teu sermão. Tudo bem? Inclusive, por exemplo, se você tem já um tema pré-definido, eu quero falar sobre fé, eu quero falar sobre o amor, eu quero falar sobre a salvação, eu quero falar sobre comunhão, você pode já ir recorrer diretamente a um texto que fale daquilo que você já sabe que aquele texto está ensinando sobre esse determinado tema. E aí você extrai o que o texto está ensinando e expõe para quem você está pregando, para a comunidade que você está pregando, para a célula, para o grupo, enfim. Então nós vamos partir agora para homilética, tudo bem? Homilética. Antes de nós irmos para a parte prática da elaboração do sermão, lembrando que vocês vão elaborar um esboço, né, como trabalho de avaliação desse curso, eu vou fazer o panorama geral do que é homilética e vamos fazer um pouquinho, uma breve linha do tempo aí sobre a pregação
né? Desde os tempos antigos até os dias atuais. O termo homilética vem do termo grego homilio, que significa conversar. Tá? Um conversar aqui no sentido de comunicar ou de persuadir, tudo bem? Esse termo surgiu com o iluminismo durante os séculos 17 e 18, quando muitas matérias da teologia receberam termos oriundos do grego, como apologética, dogmática e a própria hermenêutica. Então esses termos eles surgiram aí com o iluminismo, são termos que vêm de termos gregos, né? E a homilética também, assim como a hermenêutica, esse termo, esse nome homilética surgiu no século 17, século 18 mais ou menos. Homilética também, quem já foi da Igreja Católica ou conhece um pouquinho da liturgia da Igreja Católica, sabe que na Igreja Católica não se fala pregação, né? Não tem pregação, tem homilia. Homilia vem também desse termo homilética, né? Homilia seria a pregação do padre lá durante a missa. Só uma curiosidade para vocês, tá? A homilética então vai tratar sobre pregação, tudo bem? A definição da homilética é o seguinte, eu separei aqui em 3 definições, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, para que fique claro aqui o entendimento dessa questão. Podemos definir a homilética como a ciência que define os aspectos básicos do discurso em público aplicado ao sermão. Então, como uma ciência, podemos definir a homilética como a ciência que define os aspectos elementares, básicos do discurso em público aplicado, né, à pregação, ao sermão, etc. Também podemos definir a homilética como sendo a arte de pregar, uma vez que há um esforço criativo na execução de uma pregação. Então a gente define a homilética como ciência, mas também podemos definir ela como uma arte, né? Porque há ali o uso da criatividade, né? Há o uso de estratégias para comunicação e estratégias criativas. Então podemos também definir a homilética como a arte de pregar, vamos dizer assim. Tá? E por fim, e principalmente, podemos definir a homilética como sendo a transmissão da mensagem de Deus para o homem. Essa aqui é a definição que fecha com chave de ouro. Ou seja, a comunicação divina para que os mandamentos de Deus sejam obedecidos. Tudo bem? Então, vocês observem que a homilética ela é uma tarefa espiritual, ela é uma tarefa intelectual e ela é uma tarefa artística. Vou repetir, é uma tarefa espiritual, intelectual e artística. Espiritual, não preciso explicar muito, correto? Nós estamos aqui sendo como nós vimos lá nos outros slides de hermenêutica, nós estamos sendo porta-vozes de Deus, né? Quando nós pregamos a palavra. Então ela é uma tarefa espiritual. Ela também é uma tarefa intelectual, porque não quer dizer que porque nós recebemos de Deus, somos inspirados pelo Espírito Santo, nós não precisamos estudar. Não, muito pelo contrário, nós precisamos nos esforçar, né? A pregação e o estudo da palavra precisa ser uma atividade que nós gastemos tempo, que nós nos dediquemos, que nós leiamos bastante, que nós nos aprofundemos em entender e aprimorar todas aquelas regras que nós já vimos e outras que ainda nós vamos ver. Então é um trabalho espiritual e intelectual. E também um trabalho artístico. Em que sentido? Nós não vamos inventar moda, tá, pessoal? Não é um show, mas nós podemos e devemos nos utilizar de ferramentas criativas para conseguir comunicar a palavra de Deus ao público que nós estivemos aí apresentando, expondo a palavra. Tudo bem? Então, repetindo mais uma vez, a homilética é uma atividade espiritual, intelectual e artística, certo? Bem, aqui o que eu coloquei, concatenando todas as definições, percebemos que a homilética é composta de aspectos científicos
criativos e espirituais, para alcançar o seu objetivo de comunicar a mensagem de Deus de forma a gerar uma transformação na vida dos ouvintes. Veja que há um objetivo de gerar transformação. A palavra de Deus, ela transforma, ela muda, ela renova, ela transforma em vários sentidos. Ela transforma trazendo a santidade, ela transforma trazendo libertação, ela transforma trazendo alegria, ela transforma trazendo refrigério. E o nosso objetivo é que a palavra alcance, né? A própria Bíblia diz que faz o exemplo da palavra como uma semente que é plantada em vários tipos de campos, e no campo onde ela encontra espaço, ela frutifica, ela gera vida, né? Então, o objetivo de pregarmos é que haja transformação na vida dos nossos ouvintes. Eu coloquei aqui nesse slide, falando ainda um pouquinho dessa questão da palavra como uma tarefa espiritual, intelectual e artística. Eu coloquei nesse slide aqui um diagramazinho, vamos dizer assim, né? Veja, a pregação ela é uma tarefa espiritual. Nós busca e recebe de Deus a inspiração quanto à palavra. Então nós partimos para o estudo e a elaboração do sermão. E por fim, nós nos esforçamos criativamente em busca de encontrar as melhores formas de comunicar a mensagem. Tudo bem? Então, é uma tarefa espiritual, intelectual e artística. Você busca e recebe de Deus a inspiração quanto à palavra, quanto àquilo que Deus quer que você ministre. Então você estuda para extrair da palavra de Deus as verdades, aquilo que a palavra nos ensina a respeito daquilo que você vai pregar. E você se esforça também de maneira criativa a encontrar as melhores formas de comunicar a mensagem de Deus. Tudo bem? Bem, vamos fazer um breve panorama, tá, da pregação. Nós já vimos nos slides anteriores que a pregação, o termo homilética, ele surge no iluminismo. Mas a pregação, o ensino da palavra, vamos aqui abranger o termo pregação, há também o ensino. Não só a pregação no culto, mas o ensino da lei de Deus, o ensino da palavra. Ele vem desde do Antigo Testamento, né? E nós vamos fazer aqui um panorama rápido de como a palavra de Deus foi passada pelo decorrer dos anos até chegar em nós. Tudo bem? No Antigo Testamento, eu separei duas classes de pessoas responsáveis pela pregação, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, certo? O primeiro eram os sacerdotes. Os sacerdotes tinham a função de ensinar. Veja aqui que não era uma pregação como a pregação nos dias de hoje, mas era ensinar o que estava na lei de Deus ao povo. Veja aqui o texto de Deuteronômio capítulo 31. E Moisés escreveu essa lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás essa lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Então, Moisés deixa aqui a ordenança para que os sacerdotes lessem e ensinassem a lei ao povo, certo?
Aí coloquei um outro texto aqui, ó. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Segundo Crônicas 15:3, relatando um tempo que o povo não tinha sacerdote que ensinasse, que pregasse a palavra, a lei, né? No Velho Testamento para o povo, né? Outra categoria de pessoas que pregavam no Antigo Testamento: os profetas. Os profetas, por sua vez, entregavam as mensagens específicas recebidas de Deus para o povo, a fim de instruir e também revelar coisas futuras. Aí eu coloquei o texto aqui de Ezequiel 2:5-7, Deus falando para Ezequiel, exortando Ezequiel para que ele anunciasse, para que ele pregasse. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habite entre escorpiões. Não temas as tuas palavras, nem te assuste com os teus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então, Deus aqui ordenando para que Ezequiel pregasse, né? Peguei o exemplo de Ezequiel, mas poderia pegar o exemplo de Isaías, o exemplo de Jeremias, né? Isaías, quando tem a visão do Senhor e o anjo toca com a tenaz nos lábios de Isaías, né? Para que ele anunciasse a verdade do Senhor, né? Ele falando que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio do povo de lábios impuros, e então ele recebe esse toque do Senhor. Jeremias, que era muito jovem, se sentia incapaz, né? E Deus levanta Jeremias como um profeta para anunciar as revelações de Deus ao povo, né? As profecias dos profetas no Antigo Testamento eram promessas de juízo, de restauração e de perdão. Então havia ali o juízo de Deus pelos erros do povo, mas também havia promessas de perdão e de restauração, né? As mensagens dos profetas, elas eram também compostas não apenas da fala, mas dos atos proféticos, né? Dos atos que os profetas tinham, que também anunciavam aquilo que Deus queria comunicar ao povo. É muito interessante o trabalho dos profetas, tá? Poderia citar mais, poderia citar os reis, por exemplo, Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, né? E o livro de Eclesiastes também. Poderia citar, inclusive, algo, fazendo um parênteses rápido aqui. Nós estamos falando de pregação, mas veja que eu estou abrindo um pouco esse leque aqui nesse momento do panorama e mostrando que a pregação não é simplesmente a pregação tradicional do culto. A pregação, e aí eu queria abrir esse parênteses aqui, falando um pouquinho de Velho Testamento, um pouquinho de como a palavra era anunciada e foi anunciada de geração em geração, sobre a pregação para os nossos filhos. Você deve ser um pregador dentro da sua casa. Pregue para o seu filho. Você não precisa fazer um púlpito, fazer um culto como o da igreja, mas abra a palavra de Deus. Pegue um texto da palavra de Deus. Mas Breno, eu não sei. Você não sabe pregar o Salmo 23 para o seu filho? Abre a palavra de Deus, leia o texto e exponha para os seus filhos. Exponha dentro da sua casa. Por que eu estou falando isso nesse momento aqui agora? Porque o povo de Israel tinha como mandamento ensinar a lei de Deus de geração a geração, os pais para os filhos. E isso também é pregar, é ensinar. Quando você abre a palavra de Deus, você entende o significado que aquela palavra tem, o significado verdadeiro, né, que nós já estudamos aí na exegese, na hermenêutica. E você expõe isso, você está pregando. E é importante, não estou romantizando aqui. O meu pequeno tem 1 ano e 6 meses, mas nós temos aqui a Bíblia,
a Bíblia do bebê, temos os livrinhos, e ele literalmente come os livrinhos. É a idade, né? Talvez seu filho já seja um adolescente, não queira, não quero parar, prestar atenção. Pegue um dia de conversa, um tempo de conversa com seu filho. Veja que a gente viu que o termo homilética é conversar. Tá? Você não precisa fazer uma grande produção. Você precisa apenas buscar a palavra, abrir a palavra e expor a palavra. Tá? E a pregação dentro das nossas casas, principalmente para os nossos filhos, é uma tarefa importante. Nós devemos pregar a tempo e fora de tempo, devemos pregar em todos os lugares, mas às vezes nos preocupamos em pregar em todos os lugares, em tempo e fora de tempo, e esquecemos de pregar para a próxima geração, que é o seu filho, é o meu filho. Precisamos anunciar a palavra, pregar o evangelho mesmo. Pregar o evangelho não é simplesmente dizer para o seu filho, vá para a igreja. Não, mostre a verdade da palavra de Deus na sua vida, para a vida do seu filho. Isso é só um parênteses aqui na nossa aula, mas é algo muito importante que não pode ser negligenciado por nós, que queremos aprender a pregar. Comecemos a pregar pela nossa casa, certo? Bem, voltando aqui aos slides, nós falamos dos sacerdotes, falamos dos profetas, certo? E eu queria aqui deixar um exemplo muito interessante de pregação. Como eu já falei, o termo homilética não existia, só veio esse termo, essa terminologia, essa área de estudo do século 17 para cá. Mas veja que interessante isso daqui. É um exemplo de pregação no Antigo Testamento. O que acontece? Vamos ver esse texto aqui, que é de Neemias capítulo 8, dos versos 1 ao 12. Neemias, o povo já tinha ido no cativeiro babilônico e estava retornando para a reconstrução de Jerusalém. E eles voltam numa condição de que muitos precisavam conhecer a palavra, ser ensinados novamente, né? Já tinham passado 70 anos desde do exílio, né? Desde que eles tinham sido levados para o exílio babilônico. E então eles voltam. E Esdras reúne o povo, ajunta o povo, todas as autoridades, faz uma reunião solene e apresenta e expõe a lei e a palavra para o povo. Olha que interessante aqui essa passagem. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Então Esdras, traz o rolo da lei diante de todo o povo, que o povo pediu para que ele trouxesse, e leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, ou seja, eles passaram a manhã inteira lendo o livro da lei, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé, junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Semã, Ananias, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua mão esquerda, Pedaias, Misael, Melquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as suas mãos. E inclinaram suas cabeças e adoraram o Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani,
Zerebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando, explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram ao todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Olha que lindo isso daqui. Isso daqui parece um culto dos dias de hoje, ou não? O povo todo se reuniu. Eu fico imaginando essa multidão. Eu, inclusive, peguei essa imagem do quadro aqui, ó. Algo bem parecido com isso. É claro que não era só essa quantidadezinha de pessoas aqui, mas... A Bíblia mostra que foi feito um púlpito e as autoridades estavam ali ao lado de Esdras, Neemias, e ele abre a palavra de Deus e o povo todo se põe de pé. Então eles louvam ao Senhor em reverência, e então eles passam a ler as leis, e não apenas ler, mas diz aí no texto que nós acabamos de ler, que eles explicavam de forma que o povo entendesse. E você veja que à medida que eles liam e entendiam, o povo começou a se entristecer, porque eles começaram a entrar em choque com as próprias atitudes deles. Então eles choravam por não estar vivendo de acordo com aquilo. Porém, os sacerdotes, os levitas, calam o povo e dizem: não, esse é um momento de alegria. E então eles vão celebrar o Senhor, porque eles estão ali recebendo as palavras da lei e entendendo o sentido das palavras. Que passagem maravilhosa, né? Um exemplo aí de pregação no Antigo Testamento. Muito parecido aí com culto, né? É uma passagem maravilhosa para todos nós. Novo Testamento. Vamos falar agora um pouquinho do Novo Testamento. Claro, começando o Novo Testamento, não podemos deixar de falar da pregação do nosso Senhor Jesus. A principal atividade ministerial de Jesus era pregar. Uma característica fundamental da pregação de Jesus era a sua autoridade. Jesus pregava para as multidões, Jesus pregava para os seus discípulos, Jesus pregava em todos os lugares. E ele pregava de uma maneira diferenciada. As pessoas viam a autoridade de Jesus na sua pregação. Tem aí o texto: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus pregava com autoridade, ele tinha autoridade espiritual, ele dava o exemplo. E ele demonstrava de uma maneira profunda como era viver aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Ele mostrava, ele ia além, né? Enquanto os fariseus, os mestres da lei, ensinavam a lei e eram radicais, porém segundo os seus próprios interesses. A gente vê, por exemplo, na passagem da mulher adúltera, que eles queriam pegar Jesus perguntando se ela deveria ser apedrejada ou não dentro da lei.
E aí Jesus mostra, se vocês não têm pecado, aquele que não tiver, né? Se vocês não têm aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí eles viram que eles também estavam fora da lei. E então Jesus vira para aquela mulher e fala, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Ele teria autoridade porque ele era o que não tinha pecado. E ele perdoa. Jesus vai além dos paradigmas ali da letra fria. Ele tinha autoridade. Ele pregava com autoridade e essa autoridade movia as multidões. O que vai trazer a transformação na vida das pessoas, que é aquilo que nós falamos no começo do tópico aqui. Não é a palavra, a letra fria, mas é a autoridade espiritual, o exemplo que nós demos e o Espírito Santo em nós, nos fazendo viver essa palavra e demonstrar como essa palavra aplicada no nosso dia a dia pode mudar. Isso traz a diferença na hora de pregar. Veja, aqui no texto do slide, a pregação de Jesus era vivenciada por ele, era impactante, uma mensagem de confronto e conforto. Confronto para o pecador e conforto para o arrependido. Sua linguagem era simples, porém Jesus se utilizava de recursos linguísticos e comunicacionais para ensinar. Ele aplicava em seus sermões o uso de figuras de linguagem, parábolas em especial, linguagem imagética, analogias, entre outros. Além de se utilizar dos melhores recursos acústicos para poder comunicar às grandes multidões. Então, a pregação de Jesus, ela era simples, ela não era uma linguagem complicada. Porém, até os doutores da lei, como nós vemos lá na passagem de Nicodemos, às vezes não conseguiam compreender, porque Jesus falava de questões espirituais. E aí a gente volta lá no slide de novo do espírito regenerado, do espírito iluminado, e Jesus se utilizava de linguagens figuradas, de parábolas, para exemplificar aquilo que ele estava ensinando. Então você vê aquela questão que nós já falamos da criatividade do uso da pregação, né? Como ferramenta de comunicação. Jesus se utilizava disso. Quantas vezes nós vemos Jesus falando, olha, o reino dos céus é semelhante, e ele dava um exemplo, né, de algo ali nas suas parábolas, de forma que o povo entendesse. E aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês. Eu falei aqui que Jesus ele também utilizava os recursos acústicos, recursos de fala mesmo. Você pensa comigo, Jesus pregava para multidões. Como que multidões conseguiam ouvir Jesus? Não tinha microfone, não tinha som, não tinha o Google Meet, não tinha nada disso. Como que Jesus falava com multidões? Aí uma curiosidade aqui, um paralelo na nossa aula aqui, de um artigo bastante interessante. Esse artigo ele está disponível na internet, não é muito simples de encontrar, mas eu posso depois, se alguém tiver interesse, de ajudar aí a encontrar. Ele está, se eu não me engano, na Universidade de Chicago, nos arquivos da Universidade de Chicago. É da revista Biblical Archaeologist, de 1976. Esse artigo é The Acoustic and Crowd Capacity of Natural Theatres in Palestine, ou aqui numa tradução livre aqui, a acústica e a capacidade de comportar multidões dos teatros naturais da Palestina. Aí eu pus aqui a primeira página do artigo, aqui uma foto da primeira página, foto da revista também. Esse artigo ele tem, se eu não me engano, 14 páginas. O que esse artigo demonstra? É um geólogo mais um engenheiro acústico e tal. Eles analisaram, por exemplo, a região do Mar da Galileia, que era a região onde Jesus pregou para multidões. E eles conseguem demonstrar nesse artigo que Jesus ele se utilizava da seguinte forma: ele pegava um barco, ele ia para o meio do lago, ali do Mar da Galileia, e a multidão ficava às margens. E a disposição que a multidão ficava em relação a Jesus no barco fazia com
com que a voz de Jesus ecoasse de uma maneira que todos conseguissem ouvir. Ele usava um método de acústica natural, ele usava a geografia do lugar, ele escolhia um lugar, né? Aí o artigo demonstra todos os cálculos, os estudos feitos, né? Para demonstrar a propagação do som do meio do mar, de um barco, para as margens. Inclusive, eles propõem que talvez, observando isso, foi que os gregos e os romanos começaram a criar aquele modelo de teatro romano, como o Coliseu, por exemplo, como... Me fugiu aqui o nome, agora a gente vai ver nos slides aqui para frente, de Atenas, onde Paulo prega. Vamos aqui, já para frente aqui. Aqui, ó, este lugar aqui, ó, é o Areópago. Me fugiu o nome, o Areópago de Atenas, ó. Veja aqui, ó, como era disposta a plateia, para que quem tivesse lá embaixo falasse e todos conseguissem ouvir. Então eles até propõem que provavelmente a partir dessa forma que Jesus usava, escolhia o lugar para pregar, ao observar essas coisas, os arquitetos, os engenheiros da época começaram a construir dessa forma os teatros, né? Os teatros, o Coliseu, enfim, o Areópago e tudo mais. Tá aí, então, a capa da revista e o artigo, tá? Uma curiosidade para vocês, é bem interessante. Esse artigo tá em inglês, mas quem tiver interesse, é bem legal. Bem, vamos falar sobre a pregação dos discípulos de Jesus. Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus e os apóstolos seguiram na missão de pregar o evangelho, correto? Poderia falar de vários pregadores, poderia falar de Estevão, poderia falar de outros, mas aqui eu peguei dois em especial, que é o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, né? A pregação do apóstolo Pedro foi uma pregação emblemática, entre tantas outras que Pedro deva ter feito em seu ministério, mas a primeira pregação, quando eles recebem o Espírito Santo, lá no livro de Atos capítulo 2, temos um grande exemplo do sermão de Pedro, e esse sermão está transcrito lá, né, no livro de Atos, vocês podem ver lá, né? 3.000 pessoas, aí cerca de 3.000 pessoas se converteram. Aqui esse quadro está representando essa pregação de Pedro aí em Jerusalém, certo? Pregação do apóstolo Paulo. Paulo pregou, viajou o mundo praticamente da época, pregando o evangelho. Este quadro aqui representa Paulo pregando no Areópago em Atenas, que foi um dos lugares que Paulo pregou, um dos sermões mais conhecidos dele, né? Naquele que ele usa daquela estratégia de dizer, olha, vocês têm muitos deuses e eu vi que vocês têm um altar ao Deus desconhecido, e é desse Deus que eu venho falar para vocês, né? Paulo aí foi um grande pregador. Aqui um pouquinho para frente nós vamos ver um pouquinho alguns sermões de Paulo, estudar um pouquinho alguns sermões do apóstolo Paulo. Tudo bem, pessoal? Até aí? Bem, qualidades essenciais na vida de um pregador. Nós não podemos esquecer disso. Quais são as características de um pregador, de um bom pregador, um pregador fiel à palavra de Deus? Primeiro, senso de responsabilidade. Pregar é algo muito sério, então nós precisamos levar a sério a tarefa de pregar a palavra de Deus. Sinceridade, há poder na sinceridade. Precisamos pregar com sinceridade. Cordialidade também vem logo na sequência. O pregador não é um acusador, mas profeta de Deus. Mesmo quando você prega uma palavra dura,
Você não prega como um acusador, mas você prega como um profeta, como alguém que alerta para que haja transformação, para que haja conversão, e não como um acusador, alguém que condena as pessoas. Entusiasmo. Precisamos de entusiasmo sempre. Pregar com vida. Você não pode pregar como se estivesse desanimado ou desgostoso. Você tem que ter entusiasmo na sua pregação. Nós precisamos pregar com vida e preservar e perseverar na pregação, ainda que muitos a deixem de lado, certo? E competência intelectual. É necessário dedicação ao estudo. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, eu deixei aqui 1 Timóteo 4,13 e 2 Timóteo 2,15, que Paulo deveria se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Uma boa pregação parte de um bom estudo, sim, tá? Lembre, atividade espiritual, mas também intelectual. Precisamos estudar a palavra de Deus, ter o entendimento correto da palavra de Deus, para podermos transmitir com fidelidade. Certo? Muito bem. Vamos encerrar por aqui essa nossa aula. Eu espero que tenha sido bênção na vida de vocês. A próxima aula será ao vivo e eu aguardo todos vocês lá para nós concluirmos a nossa matéria e vocês possam aí aplicar esse estudo no dia a dia de vocês e também realizar o trabalho de vocês, que é a elaboração de um esboço. Tá certo? Orar. Pai, muito obrigado, Deus, por essa aula. Obrigado pela vida de cada aluno que, Senhor, irá assistir essa aula. Que o Senhor possa nos abençoar, que o conteúdo aqui aprendido possa nos inspirar e nos ajudar, Senhor, a entender a Tua palavra e a aplicá-la e a ensiná-la com diligência, Pai. É o que eu te peço, abençoa a vida de cada um dos alunos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço.